Oi galera, meu nome é Emily E o meu é Victor. e nesse vídeo vamos falar sobre a Revolução Iraniana. O Irã é um país localizado no Oriente Médio, mais especificamente no Golfo Pérsico. Ele fica no continente asiático, possui uma população de cerca de 81,8 milhões de habitantes. Sua capital é o Teherã e é o 17º maior país do mundo. Bom, para que possamos falar da Revolução, primeiro precisamos explicar os motivos dela ter acontecido e alguns fatos importantes também. E para isso precisamos voltar para a década de 30, mais especificamente no ano de 1935, onde o Shah, também chamado de Rei, Reza Pahlavi, pediu para que os outros países e organizações internacionais que chamassem o país agora de Irã e não mais de Pérsia, como é conhecida aquela região. A dinastia Pahlavi modernizou a infraestrutura do país, baseado em um modelo europeu de educação e com o poder concentrado no Shah. O país alegava ser uma monarquia democrática, mas na verdade era um regime autoritário. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Irã foi invadido pelo Império Britânico e pela União Soviética e servia como rota de comércio entre os dois. Em 1941, o Shah foi tirado do poder pelo seu próprio filho, Mohammad Reza Pahlavi, pois havia indícios de que ele apoiava a Alemanha nazista. Em 1950, foi eleito como primeiro-ministro Mohammad Mossadegh. Ele criou um partido que pretendia criar um governo secular e democrático que iria se sustentar em cima da exploração do petróleo. Atualmente, o Irã possui a terceira maior reserva de petróleo do mundo, cerca de 10% de todo o petróleo mundial. E em 1951, o Irã conseguiu ter a nacionalização do petróleo, pois, durante a ocupação britânica no Irã, quem administrava o petróleo era a Companhia Petrolífera Anglo-Persa, também chamada de PB, que era uma companhia britânica. Como reação, os britânicos fizeram um embargo internacional. Então começou uma crise que tinha dois lados disputando o poder: o governo Mossadegh, que desejava mais poder, e o Shah, que apoiava seus aliados britânicos. Então o Shah, demitindo Mossadegh em 15 de 8 de 1953 e decretou a reversão das políticas adotadas pelo ministro, assim tornando-se um regime mais autoritário e alinhado ideologicamente aos Estados Unidos. Com isso, políticas de modernização, a laicização, ato de tornar leigo, foram adotadas como reforma agrária e o direito do voto a mulheres. Internamente, entretanto o governo se destacava ano após ano, tinha a oposição política secular, que denunciava a corrupção, a vida luxuosa da realeza e os problemas econômicos causados pela inflação da exploração de petróleo. Tudo isso ficou conhecido como Revolução Iraniana ou Revolução Islâmica. Foi seguido de disputas internas e externas. Internamente, os defensores de um regime religioso entraram em conflito com diversos grupos de orientação política diferente. Esses conflitos deixaram mais de 20 mil mortos. Também ocorreram confrontos entre o governo de Teherã e grupos separatistas árabes, curdos e baluchis. Externamente, o governo entrou em uma disputa com os Estados Unidos, tanto que em 1980 o Iraque, apoiado pelos Estados Unidos, invadiu o Irã e começou um conflito que durou 8 anos e custou a vida de mais de 70 mil pessoas. Com todos esses problemas, a facção religiosa se dividiu em moderados e radicais. Os radicais saíram vitoriosos, mas não conseguiram nomear o sucessor de Khomeini. Khomeini era um principal líder religioso que ajudou a fazer a revolução. Seu sucessor se chama Ali Khamenei, que é o atual líder supremo do Irã. Ele possui poder direto e indireto sobre todas as funções e poderes de governo, podendo dar ordens ao exército e ordenar decretos. A Revolução Islâmica alterou profundamente a estrutura social do país, estabelecendo novas doutrinas que pensavam em primeiro lugar pela questão religiosa.
O processo revolucionário, que inicialmente era guiado por anseios democráticos e de melhorias das condições de vida dos iranianos, resultou no governo de um chefe religioso que transformou o país em um estado teocrático. A postura do governo iraniano se manteve radical mesmo após a Guerra Fria. Bill Clinton chegou muito perto de reabrir diálogos com o Irã, mas seu sucessor na presidência dos Estados Unidos, George W. Bush, colocou o país no eixo do mal, juntamente com o Iraque e Coreia do Norte. Desse modo, as relações voltaram a uma situação extrema. Até hoje, o diálogo do Ocidente com o Irã é complicado. Seu atual governante, Mohammad Ahmadinejad, também segue uma linha autoritária fundamentada nos preceitos religiosos do islamismo, defendendo ainda posturas radicalistas. A Revolução Islâmica de 1979 provocou abalos sísmicos no Irã, principalmente para mulheres. Em pouco tempo, a forma como elas se vestiam e usavam o cabelo até então passou a ser questionada. O véu muçulmano tinha sido banido pelo antigo Shah, Reza Shah Pahlavi, nos anos 30, e a polícia tinha ordens para remover os lenços à força. Mas, no início dos anos 80, as novas autoridades muçulmanas impuseram um código de vestimenta obrigatório que determinava o uso do shibat, véu islâmico, por todas as mulheres. Uma curiosidade é que em 2017, um corpo mumificado foi descoberto próximo à capital do Irã e dizem que ele pertence ao pai do último monarca. Sua tumba foi destruída depois da Revolução de 1979, mas seus restos mortais nunca foram encontrados. Seu neto, membro da oposição e baseado nos Estados Unidos, foi quem confirmou que o corpo muito provavelmente pertencia a seu avô. Com a criação do Estado Islâmico, filmes ocidentais foram banidos, o consumo de álcool foi proibido e mulheres foram obrigadas a cobrir o rosto em público. Esse retorno aos costumes originais e a busca da fidelidade aos textos sagrados ficou conhecido como fundamentalismo islâmico. Quando a revolução já estava bem consolidada, na década de 80, o ditador iraniano Saddam Hussein, encorajado pelos norte-americanos, invadiu o território iraniano. Tudo da guerra do Irã e do Iraque, um dos piores conflitos do século XX, que durou até o ano de 1988 e deixou cerca de 1 milhão de mortos. Mas isso é história para outro vídeo. Em 1950, foi eleito como primeiro-ministro Mohammad Mossadegh. Ocorreram confrontos entre o governo de Teherão Autoritário e aliado às ideologias aos Estados Unidos. Com isso, políticas de modernização e laicização, não sei. Internamente, os defensores de um regime religioso entraram em conflito com diversos grupos orientados politicamente diferentes. A Revolução Islâmica alterou profundamente a estrutura social do país, estabelecendo novas Durante a Segunda Guerra Mundial, o Irã foi invadido pelo Império. Teste som 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2.